Para ser cristão não basta. No vídeo de hoje eu vou falar 3 coisas que não bastam para você ser cristão. E vamos começar. A primeira delas é o quê? Não basta você acreditar em Deus apenas. Tem muita gente que acredita em Deus, tem outros que não acreditam, mas eu posso afirmar que só o fato de você acreditar em Deus não garante que você é uma pessoa cristã e não garante que você vai ser salvo. Por quê? Porque nós precisamos não apenas acreditar nele, nós precisamos ter fé que ele é o nosso único e suficiente Salvador, ter fé que ele pode nos ajudar em qualquer situação, precisamos confiar nele. Infelizmente, tem muitas pessoas que acreditam em Deus, mas não confiam nele. Sabem que ele existe, mas deixam ele de lado, não colocam ele como prioridade na sua vida. E esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo é o quê? Não basta você ir à igreja. Infelizmente, esse é um ponto assim mais. Infelizmente ou felizmente, é um ponto mais delicado de se tocar, porque tem muita gente que tem aquela visão da igreja, um lugar onde tem muitas pessoas ruins também. Um lugar onde às vezes é até pior do que fora da igreja. Eu já escutei pessoas falando que eu não vou para a igreja porque lá é pior do que estar no mundo. E eu discordo completamente dessa pessoa, porque na minha visão, você estar numa igreja cristã, numa igreja bíblica, é o quê? É você estar num lugar onde você sabe que está errado e procura melhorar. Infelizmente, quem está no mundo não quer melhorar. Muitos deles sabem que estão errados, mas não querem uma ajuda, não querem melhorar. Então tem essa diferença. E assim como qualquer um de nós, todos nós somos pecadores, então somos passíveis de erro. E às vezes um irmão, isso dentro da igreja, né? Um irmão se desentende com o outro e sai da igreja. E começa a ficar, de uma certa forma, difamando a igreja como um todo. E por isso que às vezes fica um pouco mal falado também esse ambiente da igreja. Esse é o segundo ponto. Não basta então você acreditar em Deus somente. Não basta apenas você ir à igreja. Agora o terceiro ponto é o quê? Não basta você acumular todos os cargos. Você que está na igreja, não basta você acumular todos os cargos na sua mão, que só por causa disso você é uma pessoa cristã. Eu nunca vi escrito na Bíblia que você ser um tesoureiro ou ser um líder de adolescentes, de jovens, garante você como uma pessoa cristã, uma pessoa que não tem erros, uma pessoa que merece um tratamento privilegiado em relação aos outros. Eu nunca vi isso. E eu peço que vocês que são de igreja, né? Independente da igreja que for, que tenham isso em mente. Tem muita gente que fica triste de, poxa, eu queria fazer mais pela igreja, mas só que todos os cargos já estão ocupados. Então, não tem o que fazer, né? Tá tudo ocupado. Eu queria cantar, não posso. Eu queria fazer tal coisa, mas eu não posso. Então, eu vou sair da igreja. Ou eu vou deixar de ir para a igreja. Pelo contrário, um dos papéis mais importantes de uma pessoa cristã não está tão relacionado a um cargo em si, mas algo que vai além disso, que é o quê? Evangelismo. A questão de evangelizar, a questão de formar discípulos. Você não precisa ter nenhum cargo na igreja para formar discípulos, para aconselhar pessoas, para ajudar outras pessoas na sua caminhada cristã. Infelizmente, tem muita gente que se apega ao fato de, poxa, eu já me batizei, eu tenho um cargo na igreja, e é isso. Não é meu papel cumprir o id de ir atrás das pessoas, de acompanhar a vida espiritual delas, de fazer a prestação de contas. Infelizmente, essa é uma realidade de muitas igrejas, não só da minha. Então, esses são os 3 pontos que eu queria falar sobre o tema, que é o quê? Não basta você fazer nenhum desses pontos se você verdadeiramente não é o cristão.
Tem muitas pessoas que acreditam em Deus, que vão à igreja com muita frequência e que têm vários cargos dentro da igreja, mas não tem uma conduta cristã, não tem uma vida cristã. Se você for analisar a vida dela, ela não não bate com o que Deus pede para cada um de nós através da palavra dele. E eu não estou falando isso como se eu fosse uma pessoa perfeita, porque eu tenho muitos erros e muitos erros mesmo. E é até engraçado confessar isso porque quando a gente às vezes está num cargo ou está à frente de algo, tem muita gente que, querendo ou não, se inspira em cada um de nós. E é uma responsabilidade ainda maior você cumprir com o seu dever como cristão para com Deus acima de tudo e também cuidar de outras pessoas e influenciar positivamente elas, né? Então, que todos nós possamos ter esse coração humilde de não apenas acreditar em Deus, não apenas ir à igreja e não apenas fixar na nossa cabeça que a questão da gente ter um cargo na igreja é a única coisa que a gente deveria fazer. Então esse é o vídeo que eu queria falar para vocês hoje. Que vocês curtam, comentem, compartilhem esse canal. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, por favor, ative o sininho e que cada vez toda a honra e glória seja dada somente ao nosso Deus. Que eu venha cada vez mais a diminuir e ele venha a crescer. Isso não só na minha vida, mas na vida de cada um de nós. Amém.